Oi, gente. Nós temos duas atividades de portfólio já, né? Que são as duas do bimestre. E que é extremamente necessárias serem feitas para constituir a sua nota. Mas além de ser feita, ela precisa ser feita corretamente, né? Até porque para você conseguir estudar e para você conseguir acompanhar os outros conteúdos. Então, hoje, nós vamos corrigir as duas atividades de portfólio, porque foram poucas, né, e bem simples, para que sirva também como base para a nossa próxima revisão e a nossa prova de bloco. Então, por que eu optei por fazer o vídeo e não mandar essa correção simplesmente escrita? Porque em filosofia, a gente não vem com respostas engessadas. A filosofia, ela dá essa margem para a gente colocar as coisas com as nossas palavras, refletir sobre o que ele queria dizer, mas que toda vez que a gente fala com as nossas próprias palavras, fica mais fácil a compreensão e para guardar. Então, vamos lá para a nossa primeira atividade. Quais eram as preocupações dos sofistas? Primeiro, quem eram os sofistas? A gente sabe que os sofistas, eles eram mestres que vendiam seus conhecimentos. Quais conhecimentos? O que você quisesse comprar, eles te vendiam esses conhecimentos, mas principalmente eram mestres em oratória. Então, qual que era a preocupação principal dos sofistas? Enquanto a gente vem lá com a mudança do logos, do mito para o logos, que é essa procura da substância primordial, os sofistas eles vão tentar achar uma verdade relativa. Então, a preocupação principal dos sofistas era vender esses conhecimentos que eles julgavam a verdade subjetivamente, ou seja, a verdade dependeria daquilo que eu quisesse. Caracterize os sofistas. Acabei de falar que eram mestres, professores que vendiam seus conhecimentos. O que favoreceu o seu surgimento? Os debates em praça pública. Lembrando que praça pública, quando a gente fala em Grécia Antiga, nós estamos nos referindo a polis, né? Semelhanças e diferenças entre Sócrates e os sofistas. Os sofistas, nós vimos que eles eram quem vendiam seus conhecimentos. Sócrates não acreditava que o conhecimento poderia ser vendido, que ele deveria ser acessível para quem o procurasse. Então, essa é a diferença básica entre Sócrates e os sofistas. Além disso tudo, de não vender os conhecimentos, Sócrates acreditava que a verdade era uma só, que a verdade ela não era subjetiva. Então, se existia uma verdade, ela deveria ser ensinada para todo mundo livremente. Então, por que Sócrates era considerado como perturbador da democracia ateniense? Justamente por isso, porque ele não acreditava na subjetividade da verdade. A verdade seria uma só. E como essa discussão em praça pública trazia muito essa subjetividade, porque os sofistas defendiam a partir daquilo que ele era pago para defender, que ele ia ensinar a questão da oratória, a questão da fala, do debate, ele vem com esse embate, que a verdade é uma só. É como, traduzindo nas palavras de agora, fala assim, segura esse BO aí. É assim. E aí, a gente já sai da primeira atividade e vai para a segunda atividade, se tratando dos pré-socráticos. A gente vem com o pensamento pitagórico, que traz uma formalidade para todo o pensamento pré-socrático, porque ele traz a questão dos números, onde ele fala tudo é número, tudo pode ser provado e reduzido a uma equação matemática. Então, essa formalidade de trazer números, alguma coisa que você pode provar para todo aquele pensamento pré-socrático, trouxe essa questão da formalidade. E a gente vem com Heráclito, aonde ele fala que a luta
é a substância primordial das coisas, que são os opostos, que toda essa questão de oposição, aonde traz a mudança, a luta, que é responsável pelo surgimento de tudo. Então, o calor e o frio, o fogo e a água. Então, toda essa questão de opostos é essa questão da luta que vai fazer com que esse embate surjam as coisas. Lembrando que quando a gente fala de substância primordial, nós estamos falando do mundo, de tudo. Não é só substância primordial do ser ou de uma árvore, é de tudo. Substância primordial, o que rege o mundo. E aí a gente vem com essa luta de Parmênides e Heráclito. A gente viu que Heráclito, acabou de falar que Heráclito acredita na luta dos opostos para que a arquê funcione. E aí, Parmênides não. Parmênides traz que ou é ou não é. Que o ser é ou não é. O ser nasce sendo ou o ser nasce não sendo. E não tem mudança que seja suficiente para isso. E ele acredita que essas questões que não podem ser visíveis, vamos colocar assim, não é o suficiente para ser a substância primordial das coisas. Até aqui em filosofia, nós vimos essas questões que parecem ser muito fora da casinha, né? Mas a gente tem que entender que nós estamos falando do surgimento, dos primeiros passos da filosofia, aonde a gente começa a pensar, a indagar as coisas, o porquê que acontece, o que tem por trás de toda essa questão do universo. Então a gente está parando de acreditar que choveu porque o Deus da água está triste. A gente está parando de acreditar que um raio é a ira de Zeus. A gente está começando a questionar e a querer provar as coisas. Então, para a gente chegar a uma equação que a gente consiga ter uma lógica igual nos dias de hoje, a gente tem que passar por vários caminhos. Então, aí, por que a gente tem que entender toda essa coisa que parece tão fantasiosa? Porque são os primeiros passos. Então, é necessário a gente entender todo o caminho percorrido para que hoje a gente possa usar a filosofia com essa questão da indagação. O porquê, para quê? E essa filosofia, quando ela é bem empregada, até nos dias de hoje, ela faz diferença demais. Ela traz luz a questões obscuras ainda. Então, essa discussão da filosofia, ela é importante. Então, todo professor de filosofia queria que os alunos também participassem dessa discussão. Por exemplo, falou assim, professora, mas por que Tales acreditava que a água e tudo, falou assim, que entrasse neste mundo para que a gente pudesse clarear o mundo de hoje. Mas, por hoje é só. Qualquer dúvida, estou no privado.